tema de hoje. Tema de hoje. E o nosso tema de hoje, queridos, é a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. E nós temos dois textos bíblicos aqui para dar apoio a esse assunto que nós vamos começar a tratar agora, que é João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e versículo 14 ao 18. Como eu estou com dois amigos aqui, eu vou começar com o pastor Mauro, ele lendo aí João capítulo 1 do versículo 1 ao 5, e eu vou pedir para o nosso amigo Hugo aqui ler os versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Só para você entender, esse assunto ele está dentro do nosso módulo que é Teologia Sistemática 1, que é o assunto Cristologia. Para você entender, teologia sistemática são 10 doutrinas bíblicas fundamentais. Nós começamos estudando, assim que nós retomamos o programa dia 7 de outubro, começamos a falar sobre doutrina das escrituras, que é bibliologia. Depois falamos sobre teologia propriamente dita, que é a doutrina de Deus. E a semana passada demos introdução a esse assunto que é Cristologia, a doutrina de Cristo. Então, se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, temos aí os nossos programas no ar que já foram passados na nossa live, no nosso YouTube, mas também temos muitas aulas gravadas. Vai lá no perfil do pastor Davi lá, na nossa conta no YouTube, Davi Alencar Santana, você vai encontrar uma playlist com mais de 60 aulas e ministrações sobre vários assuntos voltados à teologia, e um deles que vai estar lá é esse, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que bênção, hein? Aquele que dividiu a história, Hugo. Que maravilha, não tem pra ninguém. Então vamos lá, vamos começar lendo João capítulo 1 do versículo 1 até o 5 e o pastor Mauro do versículo 14 ao 18. Eu vou até do 1 ao 5, é isso? E ele lê do versículo 14 ao 18. Sim, então vamos lá. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Muito bom, queridos. Que textos maravilhosos que falam aí sobre a encarnação do Verbo, né? A segunda pessoa da Trindade se tornando homem e habitando entre nós. Eu vou pedir para a Sara primeiro slide ali, e nós vamos começar falando hoje sobre a humanidade de Jesus. Porque o que nós entendemos das Escrituras, Jesus, ele durante o seu ministério terreno, durante o seu período aqui na Terra, ele foi um homem perfeito. Mas antes disso, ele já era Deus pré-existente, eterno, onipotente, onisciente, e são esses dois assuntos que nós vamos falar hoje a partir deste momento, ok? Pode tirar nós aí, Sara. Vamos começar lendo ali, ó. Então, nós vamos entender o que as Escrituras dizem a respeito da humanidade de Jesus. Pode passar o próximo. Então, ó, nós temos algumas referências ali que nós já começamos a ler a semana passada. Nós lemos ali até a referência de Lucas. Eu só vou recapitular para a gente não perder o fio da meada. Então, primeiro, nós entendemos que Jesus nasceu de mulher. Ou seja, o nascimento dele foi igual ao nascimento de qualquer outra pessoa. É só uma palavra introdutória para você que não pegou o programa passado se inteirar do que nós estamos falando. Segundo, ele veio da descendência humana de Davi. O que significa isso? Havia uma promessa no Antigo Testamento que da tribo de Judá e da linhagem do rei Davi nasceria o Salvador, o Messias, o Cristo de Deus. E assim a profecia se cumpriu.
Terceiro, ele estava sujeito às leis comuns e desenvolvimento humano e do crescimento gradativo. Nós vamos ler lá em Lucas capítulo 2, versículo 40, 46 e 52, se você ler lá na escritura que nós lemos a semana passada, que Jesus tinha um crescimento como toda criança normal. Ele crescia diante de Deus em graça, mas ele crescia também diante dos homens. Havia esses dois lados da pessoa de Jesus. Então, a partir de agora, do próximo slide, nós entramos no assunto de hoje, aí nós vamos para as nossas referências, ok? Então, entenda, Jesus, ele foi um homem perfeito, e é desse homem perfeito que nós queremos falar para você na tarde deste dia. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ele possuía corpo físico, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 12. Segundo, ele possuía uma alma racional. E terceiro, ele possuía espírito humano. Pode voltar. A primeira característica que nós temos em Jesus, irmãos, que nós queremos falar nesta tarde, é que ele tinha espírito, alma e corpo, como todo ser humano, pastor Mauro e Hugo. Então ele era um homem perfeito. A grande diferença de Jesus é que ele não foi gerado do contato de José com Maria. Então, quando ele nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Mas nós vamos ver nessas três referências que nós vamos ler agora, que essas três características que fazem com que nós sejamos um ser humano, Jesus tinha. Vamos lá para a primeira, que está em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus Capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Muito bem. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que Jesus, ele foi um humano perfeito. E ele possuía um corpo físico, que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 12. Pode ler. Ora, derramando ele este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Ou seja, aqui o próprio Jesus declara que ele tinha um corpo físico. Ou seja, quem olhava para Jesus não via nele como humano um Deus, via nele uma pessoa, um ser humano normal como qualquer um. E nesse episódio aqui, eu não sei se vocês lembram da passagem, chegou uma mulher com um unguento que era assim um perfume caríssimo naquela época e derramou sobre Jesus. E quando ela derramou esse unguento sobre Jesus, começou a haver algumas murmurações, porque ela se lançou aos pés de Jesus e com os cabelos ela secava os pés de Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus, então, sabendo do coração dessas pessoas, ele falou: por que vocês estão murmurando? O que essa mulher está fazendo é como se ela estivesse me preparando para o dia do meu sepultamento. Uma das lições mais bonitas da Bíblia é da humildade dela, de ter se derramado aos pés de Cristo. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é que Jesus, ele era um homem perfeito. E como homem perfeito, ele tinha um corpo que um dia ia morrer e um dia seria sepultado. E por que nós estamos falando isso? Porque daqui a pouco nós vamos falar que ao longo da história surgiram distorções querendo negar a humanidade de Jesus. E faço mais uma afirmação. Dessa eu gostaria de ter a opinião de vocês. Jesus, como homem, ele deixou para nós exemplos. E esses exemplos nós precisamos seguir, não é verdade? Esses exemplos nós devemos seguir, sim. Pastor Davi, um exemplo que Jesus deixou para nós, na verdade, você falou sobre a mulher que derramou o vaso de alabastro em Jesus, né? Se você pegar a história dessa mulher, ela aparece 3 vezes ali na Bíblia. A primeira vez ela aparece aos pés de Jesus para aprender, na segunda ela aparece nos pés de Jesus para chorar, e na outra ela aparece aos pés de Jesus para agradecer, que é essa parte aqui. Então, é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós, né? Chorar, agradecer e aprender. Que seria... Isso tudo, Mauro, aos pés de Jesus. Que seria Maria de Betânia, nessa daí, né? Exatamente. Então, pode falar, Mauro. Não, seria Maria de Betânia, né? Que ela ali verdadeiramente, né, ela reconheceu, né, que Jesus, além de ser de corpo físico, ele também era um Jesus divino, né? Ela acreditava nisso, né? Ela acreditava
Marta já não acreditava nisso, né? Marta já era um pouco duvidosa nisso, mas ela já vemos que ela já acreditava, né? Exato. E a posição de Maria nos pés de Jesus como o Hugo falou, é uma posição que nós devemos buscar, não é verdade, pastor Mauro? Aprender, né? Porque aí fala de humildade, aí fala de submissão, aí fala também de dependência, que é tudo que nós hoje, no meio dessa... Então, assim, voltando aqui para o nosso tema, Jesus, ele era homem, mas ele era um homem que nos deu exemplos. E um dos exemplos aqui foi acolher essa mulher. Enquanto muitos estavam criticando-a, ele a acolheu, ele soltou uma palavra de encorajamento para ela, né? Então que a gente possa olhar para esse exemplo de Jesus, né? Mas também olhar, por exemplo, de Maria, que estava disposta a viver essa comunhão com Jesus. Mas ele não só possuía corpo físico, ele também tinha uma alma racional. Lembrando que na nossa alma está a nossa inteligência, a nossa vontade e as nossas emoções. Então Jesus era um homem completo. Vamos ler lá em Mateus capítulo 26, versículo 38. Diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Muito bom. Obrigado, Hugo. Então esse texto bíblico aqui fala daqueles momentos que estão precedendo o momento que Jesus seria preso. E depois seria julgado e morto, né, pastor Mauro? É verdade, ali onde ele chorou até lágrimas e suor de sangue, né? O seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Hebreus 5:7. Um Clamor de lágrimas, ali foi um clamor forte que Jesus teve naquela parte. Hebreus 5:7 fala sobre esse clamor. Agonia, né? Quer ler? Pode ler pra gente. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Enquanto ele procura ali, hein, pastor Mauro, o que a gente percebe? Até Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, ali estando como homem, ele viveu momentos de agonia. Com certeza. Viveu momentos de dor. Momento de dor, momento de agonia, momento de medo também. Sim. Por que não dizer isso também, né? Porque às vezes a pessoa acha só porque ele era Jesus, ele não tinha, não. Ele tinha também, tinha a agonia do momento que ia chegar para ele, que ele até disse, né, para Deus, né, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Muito bom. Isso aí já dá a mostrar que a natureza, né, humana de Jesus também, né, que ele também sofria como nós também, né, pastor? Exatamente. E como ele sofria e como ele era homem, ele precisava de amigos. E aqui, eu aprendo uma lição muito grande, porque a multidão muitas das vezes não ia com Jesus orar, mas Jesus levava os 12. Mas nesse momento aqui, ele entra para orar sozinho. Mas de repente ele sente uma solidão tão grande que ele chama os seus 3 amigos, que é Pedro, Tiago, que era o chamado círculo íntimo de Jesus, o né? círculo Pedro, íntimo. Tiago e João, que é onde ele contava segredos para esses 3 que ele não contava para todos os outros. Né? Mas e aqui, esses 3 também deixaram sozinho. É verdade. E aqui, né, pastor Davi, que eu falei, Hebreus 5:7 diz assim, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Aqui, meus amados, é uma batalha que Jesus estava tendo ali. Ali é onde o inimigo se apresenta para Jesus Cristo. Mas depois disso aqui, dele ter oferecido esse clamor e lágrima, a Bíblia diz que um anjo apareceu até ele, os alimentou. E depois ali, pastor Davi, ele vai para a cruz como o rei vai para a glória. Verdade. Então ali ele já sabe que depois daquilo ali não tem mais nada o que fazer. Ali é a cruz, vamos para a cruz. Ali as pessoas viam no rosto dele que ele estava indo para a cruz. E a verdadeira humanidade de Jesus foi mostrada naquele momento de Getsemane mesmo. Né? Exatamente. Porque ali o que a gente nota, irmãos? Quando Jesus começa a orar, e a Bíblia fala que ele entra numa agonia muito grande. A agonia era tão grande que as glândulas sudoríparas dele, né, que são as glândulas das axilas, elas se dilataram. Eu estava uma vez pesquisando sobre isso. Esse fenômeno existe. Quando a pessoa está numa grande agonia, numa grande dor, num grande sofrimento, ela pode ter a dilatação desses vasos que estão ali por debaixo da pele, e aquilo começa a sair sangue. Então é coisa que acontece quando a pessoa está debaixo de uma pressão enorme. E a Bíblia diz que nesse momento todos os pecados da humanidade seriam lançados sobre ele. E ele, em oração pelo Espírito, ele anteviu esse momento. Então a agonia tomou conta do coração dele. Ele chama 3 amigos para orar com ele, e quando ele procura eles depois de uma hora de oração, os 3 estão dormindo, rapaz. E nessa oração é interessante também, pastor Davi, que ele fala assim para Deus, né, na hora que ele está orando, Senhor, sabe aquela glória que eu tinha? Sim. Né, antigamente? Volta para mim de novo, quer dizer, ali dá a mostrar o quê? Que ele estava sem aquela glória, né? Verdade. Ele estava verdadeiramente mesmo como um ser humano,
né? E depois daquilo ali viria a glória, sobre seria glorificado. É verdade, porque o contexto desse texto que o pastor Mauro acabou de falar é João capítulo 17, quando ele faz a oração sacerdotal pela igreja, né? E ele orou por nós também. Nossa. E nesse momento ele pede para que, se eu não me engano, no versículo 5, ele pede para Deus devolver a glória que ele tinha junto com o Pai antes que a criação existisse. E assim, pastor Davi, é muito interessante essa oração de Jesus, né? Que a Bíblia diz que ele suou. Ele suou, pastor Mauro, tava muito, a angústia estava muito grande. E a Bíblia diz que esse dia, essa noite estava fria. Sim. Como a gente pode saber que essa noite estava fria, pastor? Porque no mesmo dia, Pedro foi pego lá com a criada e ele foi se esquentar numa fogueira, estava tendo uma fogueira. É verdade. Então a Bíblia relata que estava muito frio naquela noite. E mesmo assim Jesus estava suando, tanto era a agonia que ele estava sentindo, angústia. E ó, irmãos, isso para nós é uma lição muito grande, porque Jesus como homem, ele dependeu de Deus o tempo todo. Ele começou dependendo lá no ventre, quando ele foi gerado. Ele dependeu no seu crescimento como homem. Ele dependeu também quando ele realizou todos os milagres. E agora, para vencer, irmãos, para enfrentar o diabo, para enfrentar os seus algozes, para enfrentar a cruz em nosso favor, ele também dependia do Pai. Então, espírito humano. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Deu para entender, queridos? Agora nós já estamos falando do finalzinho da vida de Jesus. Quando após 6 horas de agonia ali no Calvário, por mim, por você, pela nossa salvação, ele deu um brado. Uma vez eu estava ouvindo um hino, e o hino dizia assim: mataram Jesus, mataram Jesus. E assim, é licença poética, a pessoa pode escrever isso, mas biblicamente, irmão, ninguém matou Jesus. E ele se entregou. Né? Ele se entregou, não é, pastor Paulo? Uma vez também disseram assim, professor, houve uma polêmica, falando assim: será que Jesus se suicidou? Não, Jesus não se suicidou, ele se entregou como um cordeiro mudo, né? Como ovelha. Por obediência, né, pastor? Ele estava obedecendo o que o Pai já tinha planejado. O que o Pai não, o que Jesus, Deus e o Espírito Santo já tinha determinado na eternidade. É verdade. Ele estava só obedecendo. Já houve ali como se diz, um concílio na eternidade já, né, sobre tudo que já iria acontecer. Né? Ele estava simplesmente só fazendo o que já estava planejado e determinado. Estabelecido. A própria Bíblia chama Jesus de Cordeiro Morto desde a fundação do mundo. Então lá atrás já havia um projeto de Deus. Tem gente que acha que Deus foi surpreendido lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou. Não, Deus já tinha um projeto de antemão traçado, porque Deus, não é que ele determinou a queda de Adão, mas ele sabia que ao ser tentado Adão cairia, na sua presciência. Então 26 e 38 de Mateus fala da terceira característica que comprova que Jesus era um homem, como cada um de nós. Ele tinha corpo físico, como nós lemos, ele tinha uma alma, como nós lemos, e ele tinha também um espírito que ele entregou ao Pai. Essa entrega, tem coisa mais linda nas Escrituras do que isso, rapaz? Não tem coisa mais linda, pastor Davi. Essa entrega é aquela entrega que nós chamamos do amor agape, que é aquele amor sacrificial. Né? Aquele amor que você fala assim: eu vou fazer isso. Imagina, pastor Mauro, o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, pastor Davi, que nós não conseguiríamos dar a vida nem para uma pessoa que é boa. Imagina por nós que a Bíblia diz que nós era pecador, inimigo de Deus. Verdade. E mesmo assim ele obedeceu a ordem do Pai. Graças e se entregou na cruz. Então não tem coisa mais maravilhosa do que isso nas Escrituras. Não tem. E isso é um divisor de águas, né, irmãos? Porque quando você conhece a Jesus, foi a nossa pergunta da semana passada: o que eu devo fazer para ser salvo? Depois que você é salvo, que você passa a ter esse relacionamento com Deus, tudo muda. Romanos capítulo 5, versículo 8 fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, que foi a fala do Hugo, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não passou a te amar no dia que você passou a caminhar para a igreja, ler Bíblia, orar, né, Mauro? É verdade. E outra coisa também maravilhosa que diz também é que ele não usurpou por ser igual a Deus. Por ser igual a Deus. Quer dizer, ele poderia ali até, né, muitos dizem que ele até poderia desistir de tudo aquilo porque ele veio lá do céu, né? Verdade. Ele já estava no céu.
mas ele não quis fazer isso, ele quis se entregar por nós. Tem até alguns hinos que falam assim, né, irmãos, que fala assim que o pai chegou no filho e falou: filho, você vai ter que descer, né? Não é isso, né? Jesus não foi bem assim. Jesus, ele se dispôs, né, a se entregar por cada um de nós. Eu vou, pai. Verdade. Pode deixar que eu Foi uma vou me decisão colocar na voluntária, frente. né? Foi uma decisão voluntária dele mesmo, porque ele já nos amou. Verdade. Então, quer dizer, desse amor que nós estamos falando. E aí a pergunta que nós fizemos para as pessoas hoje foi: o que eu devo fazer depois de ser salvo? E estamos falando hoje sobre a humanidade, depois falaremos sobre a divindade de Jesus. Falando sobre a humanidade de Jesus, aquele que enquanto esteve aqui foi homem perfeito, e ele nos ensinou muitas lições, e com ele nós estamos aprendendo nessa oportunidade. Nós vamos ver agora que Jesus, ele teve algumas limitações humanas, porém ele não pecou, mas ele tinha limitações humanas, e vamos falar um pouco dessas limitações humanas. Vamos lá. Primeiro, ele estava o quê? Sujeito à fadiga corporal. Pode ler lá para o Samuel, a partir do outro. Era sujeito à necessidade do sono, também era sujeito à fome e à sede. Ele era sujeito ao sofrimento e à dor física. Em sua vida como homem, tinha capacidade de morrer. Jesus era perfeitamente homem. Bom, vamos lá. Então, primeira característica, ele estava sujeito à fadiga corporal. João capítulo 4, versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Tá vendo aí, irmãos? Jesus, ele se encontrou ali numa fonte, na cidade de Samaria, e ele estava fadigado. E quantas das vezes nós também, seguidores de Jesus, não nos sentimos fadigados, né? Verdade, verdade. Por isso que eu falei, né, pastor Davi, no primeiro bloco, que é sempre bom nós estarmos sempre aos pés de Jesus. E Jesus diz: venha a mim todos aqueles que estão cansados, pastor Davi, que eu vos aliviarei. Então, quando você estiver cansado ou estiver com algum problema, sempre tem que estar aos pés de Jesus. Muito bom. A segunda característica das suas limitações físicas é que ele estava sujeito à necessidade de sono. Rapaz, o sono de Jesus era forte, né? Vamos ler lá Mateus capítulo 8. Esse aí dorme mais do que meus filhos, viu? Mateus 8:24 diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meu Deus. Só que esse sono de Jesus demonstra para mim também duas coisas, né, pastor Mauro? Primeiro, era a sua fadiga corporal, o seu cansaço, a sua necessidade humana. Mas segundo, era a sua confiança no Pai. E outra também, pastor, o que eu entendo aqui também é que ele propositalmente estava dormindo para Dormiu deixar de os propósito, discípulos, os discípulos ali trabalharem um pouco. Porque antes disso nós vimos ali uma pregação tão grande, maravilhosa sobre a fé. Um ensinamento tão maravilhoso sobre a fé. Aí depois o que aconteceu? Os discípulos ali ficaram com medo. Eu mudaria o tema daquele texto, se fosse eu, né? Sim. Não é Jesus acalma a tempestade, não colocaria Jesus acalma seus discípulos, né? Porque o que estava esperado eram os discípulos, né, pastor? Ali também a gente tem que ver, né, o poder das palavras, Verdade. né? O poder das palavras. Que é o tema do nosso próximo programa. Isso o mesmo. poder das palavras, porque Jesus diz o quê depois que ele terminou? Passemos para o outro lado. Passemos para o outro Então, lado. pastor, eles iam passar. Podia ficar tranquilo que eles iriam passar para o outro lado. E o interessante ali, irmão, que você vê, depois que ele teve todo aquele ensinamento, foi dormir, foi descansar, aí aquele desespero dos discípulos, o que ele falou para os discípulos? Vocês ainda são tímidos? Cadê a fé de não têm vocês? fé? Meu Deus, hein? Então, irmãos, nós vemos que Jesus, como um ser humano normal, como todos os outros, ele tinha necessidade de dormir. E com certeza, hoje eu vejo tanta gente reclamando, pastor Mauro, reclama de tudo. Tem crente que mora 2-3 quilômetros da igreja e reclama que tem que fazer uma caminhada longa para ir na igreja, né? O outro reclama porque tem que pegar o busão, né? O outro reclama porque vai num carro e o carro não é aquele carro que tem ar-condicionado, está muito calor. Meu querido, naquela época Jesus fazia tudo isso era a pé. Verdade. Com seus discípulos. Ou então, melhor ainda, veículo de primeira categoria, era no jumentinho. No jumentinho, é verdade. Verdade. E no entanto, irmão, não deixava de fazer a pregação do reino. Então ele tinha necessidades humanas, mas essas necessidades não faziam com que ele parasse na sua trajetória. Então você precisa caminhar, independente do que está acontecendo na sua vida, busque ao Senhor, busque o renovo que nós falamos no primeiro bloco, porque Deus vai te levantar e você vai ter condições de
apesar das limitações humanas, avançar no seu ministério. Não é isso, pastor Glória a Mauro? Deus, graças a Deus, é verdade, pastor. E é nessa hora que nós provamos verdadeiramente que nós amamos a Deus, né? Nessas limitações. Sim. Onde a gente não aguenta, é aí que a gente se esforça e vai mesmo. Deus nos renova, né? Então, o quadro aqui, só para os irmãos entenderem, Jesus entrou no barco, vamos atravessar o mar, e ali levantou uma grande tempestade e ele dormia. E eles começaram desesperados de chamar Jesus. E Jesus se levantou, acalmou a tempestade, né, Hugo? Acalmou a E disse, tempestade. homens de pequena fé, por que duvidaste? Ainda não tendes fé? Então, que a gente... Deixa uma palavra para os irmãos que estão passando uma tempestade hoje aí, Hugo. Meu Deus do céu, se você está passando uma tempestade, meus amados, busca o Senhor Jesus, vá aonde está o Senhor Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia, na oração, lá no seu quarto. Jesus diz o quê? Quando estiveres, meus amados, entra no seu quarto, tranque a porta e fale comigo, que o que você falar ali em secreto, Deus te recompensará. Então, às vezes, pastor Davi, nós não precisamos mostrar para os outros. Entra no seu quarto ali, vai tranquilo, fale com Deus. Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo. Não tente querer fazer as coisas sozinho, porque não vai dar certo, pastor Mauro. Tem que buscar a presença do Senhor Jesus, né? Nós falamos isso porque o Jesus, ele é o nosso Pai, mas nós também podemos contar com pessoas, né? Nós precisamos de pessoas também. Nós podemos contar com o nosso pastor, nós podemos contar com o líder da nossa igreja. Então, procura essas pessoas, estão passando por necessidade, estão passando por alguma dificuldade, procura essas pessoas aqui na terra. Mas se você vê que é uma coisa sobrenatural, busque por Jesus Cristo. Muito bom. Vamos em frente aqui. Falando ainda sobre a pessoa de Jesus. Ele era sujeito à sede. Jesus tinha sede, rapaz. Olha o que diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Olha aí, queridos. Nesse momento Jesus estava ali na cruz, por mim e por você, porque a Bíblia fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E como estamos falando da humanidade de Jesus, falamos que ele teve fadiga corporal, falamos que ele teve necessidade de sono, e agora, e também falamos também que ele teve o quê? Sede. Ali na cruz do Calvário, de braços abertos, ele sentiu sede. E o que foi que deram para ele, pastor Mauro? Deram vinagre, né, pastor? Deram vinagre, irmãos. O vinagre era usado muitas das vezes para amortizar a dor da pessoa que estava no Calvário, da pessoa que estava na cruz. E tem uma versão da Bíblia que diz que Jesus, provando, rejeitou aquilo. Porque na cruz, irmãos, ele não poderia ter as suas dores amenizadas, porque aquelas dores eram por mim e por você. Aquele sofrimento era pelas nossas vidas. Então, se você hoje está sofrendo pela causa de Cristo, não desista. Não é mal, né, irmão Hugo? Que bênção, hein, pastor Davi? Não deixa que nada te separe de Deus. Não deixa que nada te separe de Deus. E nada pode nos separar. O apóstolo Paulo mesmo já diz. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a fome, nem nada. Nada pode separar do amor de Deus. E você falando isso aí, pastor Davi, sobre o vinagre, né? Eu não sabia disso, que o vinagre amortiza. Como é que você falou? Era usado como anestesia. Anestesia, né? E Jesus rejeitou, porque ele não podia, né? Ele tinha que sentir aquelas dores, já, como nós falamos, né, pastor Mauro, já era uma coisa já prometida, já era uma coisa que estava ali, ele não tinha que sentir diferente. aquilo. Então, olha, meu Deus, na sua plenitude mesmo, é maravilhoso. Então é por isso que eu falo, busque sempre ao Jesus Cristo. E Amém, ali queridos? também, né, pastor, na hora que da lança, né, que furaram ali o lado de Jesus, também saiu água, né? Verdade. Porque a agonia era tão grande que o sangue se transformou até em água, né? A última gota de sangue já tinha derramado sobre Nós estamos falando isso, né, pastor Davi, que muitas das vezes as pessoas acham que Jesus não tinha essas coisas, né? Que Jesus não tinha sede, que ele sofreu tinha dor, né? Achava que ele era um homem perfeito. Isso, ele achava que Jesus saía voando daqui, aparecia ali na Judéia, da Judéia ele estava ali na Galiléia. Não, era andando, né? Então você vê na ceia, né, pastor Davi, ele lavando os pés dos discípulos porque estava sujo, e ali ele ensinando para as pessoas. Então eles andavam ali para cima e para baixo, ali pregando ali naquela região. É por isso que na ceia, né, pastor, nós temos que discernir o corpo de Cristo. O que é isso, discernir o corpo de Cristo? É você sentir tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Começar a imaginar quando as mãos dele foram furadas, começar a imaginar a última gota de sangue, a dor, né, daquela coroa de espinho na cabeça dele, porque ele era homem como nós, né? Não é? Às vezes as pessoas olham assim, não, mas ele era filho de Deus. Ele não sentia nada, não, ele sentia todas as dores por nós. Ele era um homem perfeito, irmãos. E quando ele suporta tudo isso, ele estava motivado por uma coisa, ele estava motivado pelo amor. Verdade. O texto áureo da Bíblia é João
3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse amor que estava no Pai também estava no Filho e também está no Espírito Santo sobre a sua vida. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E estamos falando sobre a pessoa de Jesus e a sua humanidade. Vimos que ele era sujeito à sede, mas também ele era sujeito à fome. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo de número 18. 18, vem aí, Marlon. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Olha aí, irmãos. Nós estamos falando de Jesus. Então, ele tinha todas as características de um ser humano normal. Outra coisa, ele também estava sujeito ao sofrimento e à dor física. Está lá em Lucas 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Olha aí, irmãos. Então, a vida de Jesus, irmãos, ela foi marcada sempre por servir ao próximo. O objetivo maior de Jesus está lá em Marcos 10:45, não era ser servido, era servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu até penso, né, pastor Mauro e irmão Hugo, se a igreja compreendesse isso, como a nossa dinâmica de servir a Cristo mudaria, não é verdade? Meu Deus, ele fala, né, pastor Davi, ele fala que nós temos que ser servos, nós temos que ajudar as pessoas. Então ele ensina isso para nós. Pastor Mauro, a gente tem que pegar a imagem, eu falo sempre, pastor Davi, da imagem da ceia. Você pegar, você ler as coisas que aconteceram ali, aquelas coisas que aconteceram, nós temos que identificar que nós podemos tirar de lição ali, pastor Mauro. Jesus, ele lavando os pés dos discípulos, e ele fala, por que ele faz aquilo, pastor Davi? Porque ele estava vendo aquelas pessoas, ele estava vendo ali os discípulos brigando para ver quem seria o maior. Onde que eu vou sentar? Do lado direito? Não, lá eu vou ter isso. Ele olha aquilo ali, ele começa a ele se cinge com a toalha e começa a lavar os pés. E ele fala, eu estou fazendo isso agora para vocês aprender depois. Isso aqui é que vocês vão levar para a vida de vocês. Então, é a pessoa ser o servo. E ele fala, aquele que quer ser o maior aqui, tem que ser o menor. Muito bom. O rei se tornou servo. É verdade. Queridos, nós vamos aí continuar com o nosso tema. Nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus e a sua humanidade. Eu acredito que a divindade vai ficar para o próximo programa. Porque quando a gente começa a falar de Jesus, irmãos, é assim. É muita coisa que a gente tem à nossa disponibilidade aqui nas Escrituras Sagradas. E uma última característica que eu gostaria de falar aqui nesse momento é que Jesus também, em sua vida corporal, ele tinha a capacidade de morrer. A ponto dele dizer lá em João 10 que ninguém tirava a vida dele, mas que ele dava em favor daqueles que ele amava, que eram os seus amigos. Então vamos ver o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. Ele diz assim, pastor Davi, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Muito bom. Então, irmãos, que a gente entenda isso, a morte de Jesus foi por nós. A morte de Jesus foi para nos dar vida e vida com abundância. Que a gente tenha o coração cheio desse sentimento. Esse sentimento que havia em Cristo Jesus de servir as pessoas. E ele serviu a ponto de dar a sua própria vida por nós. E aí a gente vai... já estamos caminhando para os últimos 10 minutos do programa. A gente vai começar a terminar nessa fala, falando sobre Jesus Cristo. Onde ele tratava Deus como seu Pai. E que é um exemplo para as nossas vidas. Aqui nós vamos fechar o programa de hoje. Jesus Cristo chamou o Pai de Deus meu e meu Pai, tomando assim o lugar de homem e assumindo o caráter de homem. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34, e João, capítulo 20, versículo 17. Muito bom. Então nós vamos ler essas duas referências aí, para a gente fechar o nosso programa de hoje, mas que a gente guarde no coração, irmãos. Jesus foi o nosso maior exemplo como homem, e nós devemos usar esse exemplo dele para nos tornarmos cristãos melhores e pessoas mais obedientes ao Pai, mais obedientes ao nosso Deus. Marcos 15, 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Muito bem. Aqui Jesus mostra que como homem, ele tinha um relacionamento com Deus. E nós precisamos olhar para o céu, olhar para aquele que inspirou a palavra e vê-lo como o nosso Deus. Mas não vê-lo apenas como o nosso Deus. Nós precisamos vê-lo também como o nosso Pai, que é o que diz a outra referência. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai,
meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Muito bom. Então, queridos, o que, que a gente vê aqui? Jesus, ele olhava para o céu e ele via Deus. Mas ele olhava para o céu também e via um Pai. Isso é uma lição linda, né, Hugo? Lição maravilhosa. Pode falar, pastor. É porque, Mauro. né, pastor Davi, naquela época, as pessoas, né, eles achavam isso um absurdo, né, quando a pessoa falasse assim, orasse nesse sentido, né, meu Deus e meu Pai, né? Sim. Aí Jesus, ele mostrou, né, para eles lá, falando o Abba Pai, né? Exato. Quer dizer, Era mais do que Pai, né? Era mais do que pai, era paizinho, né, meu pai querido, né? Tratava Deus com carinho, né, com relacionamento, com intimidade, né? Por isso que ele ensinou lá na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu. Eles não oravam assim antigamente, eles tinham Deus como um Deus distante, né? Exato. Ele é uma das coisas que fizeram levar Jesus à cruz, não isso, mas uma das coisas era isso, porque Jesus afirmava para todos eles que Deus era o Pai. Era o Pai, ele é é meu verdade. Pai. Então eles, quando for chegar a Pilatos, eles falaram o quê? Esse aí diz que Deus é pai dele, pai diz dele. que ele... Eles colocavam isso como se fosse uma blasfêmia, Isso, né? uma blasfêmia. Como uma blasfêmia. Queridos, foi muito bom estar com vocês essa tarde.